Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós estaremos gravando um vídeo sobre o filme Uma Pianista, onde também iremos falar sobre o nazismo e Segunda Guerra Mundial. Hoje nós estamos aqui com o meu grupo, Gabriel Ramos, Edésio, Sidney, Leonardo e Helder Felipe. E eu, claro que você já conhece, João Paulo Santos Silveira. Samuel e Brenner. E Samuel e Brenner. E é isso, galerinha. Como o João Paulo já disse, vamos falar um pouco mais sobre o filme Pianista. Esse filme retrata um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial e também sobre o nazismo, que ele falou, né, ali um pouco. Esse filme é de produção de 2002, que fala um pouco mais sobre um pianista polonês que morava em Varsóvia, que ele viu ali o cenário da sociedade mudar gradativamente de acordo com a Segunda Guerra Mundial. Em 1939, ele foi mandado para um gueto junto com sua família. Nesse gueto moravam em casas pequenas emboladas somente com judeus. Construíram um muro onde separava uma parte judia e outra parte que era polonesa. E ele era proibido de atravessar sem permissão. E tinha meio que uma linha de trem que passava no meio, separando as duas. Então ficava fechada a porteira, onde entravam somente poloneses para ir para o centro e fechavam somente para judeus entrar, para não ter contato nenhum. Eles foram obrigados também a usar braceletes no braço direito, que era uma faixa branca, e no meio tinha uma estrela de Davi azul, que tinha espessura de 1 centímetro a linha, e tinha que ter 8 centímetros de ponta a ponta, ou seja, 4 centímetros de raio. E fazendo assim também, a gente aprendeu um pouco mais sobre como eles viveram esse triste período da Segunda Guerra Mundial, que foi o nazismo, onde pessoas matavam sem dó, e também vimos ali que as pessoas passavam fome mesmo. E vimos a trajetória das pessoas, que eu no caso Splitsman, S-P-L-I-Z-M-A-N-N. Esse filme já ganhou vários prêmios como Oscar, como Grace, e também no final ali mostra que depois ele se reergueu, também juntamente com a Copa, depois que eles saíram, o país ficou melhor, com a qualidade de vida melhor também. E ele mostra ele tocando piano, profissão antigamente. Ele teve esse piano, infelizmente, por 2.000 zlotys, que é a moeda da Polônia na época. E ele vendeu muito barato aquele piano. Depois mostra ele de novo, ele tocando seu piano numa rádio e depois num concerto. Boa tarde, pessoal. Nós podemos ver no filme O Pianista que eles conseguem relacionar bem o filme com os acontecimentos do nazismo. Nós podemos ver toda a trajetória da família judaica para o gueto. A gente pode ver as dificuldades que eles passam. Eles têm que esconder dinheiro, o dinheiro que eles têm no violino do pai deles, né, da família. Quando eles chegam lá, eles não têm dinheiro suficiente, então eles têm que vender o piano do pianista, né, do personagem principal. E isso vai gerando cada vez mais dificuldades. Ele é separado da família, muitas coisas ruins acontecem. E ele deu muita sorte de sobreviver até o final e poder continuar a sua vida. O filme é repleto de cenas tristes e de cenas fortes, cruéis, que demonstram exatamente como foi naquela época do nazismo. Nós podemos ver crianças sendo mortas a sangue frio, né? Aquela parte, por exemplo, que uma criança ela tá jogando alguns sacos de comida, dessas coisas, por trás do muro, para que os habitantes pudessem recolher, né? Pegar para si. E quando o menino tá fugindo, um alemão acaba pegando ele e o espanca e o mata na frente do pianista. Então, quando ele tá passando, né, por aquela passagenzinha, aquela frechinha do muro, o pianista tenta puxar ele, mas não dá tempo e o alemão um dos soldados, né, alemães acabam espancando até a morte o garoto. O filme é repleto de mortes horríveis. Tem uma pessoa que ela tipo, por exemplo, ela se matou, ela se jogou porque ela não queria ser pega viva pelos alemães. Então ela se matou para não ter que ser pega viva pelos alemães, porque sabe que isso seria exatamente uma coisa horrível. Tanto é que tem um carinha que ele tinha até veneno para que caso os alemães encontrassem, ele pudesse se matar, para não ser pego vivo, porque ele sabia que os alemães iam torturar e fazer todo tipo de coisa com ele. Nós podemos ver também no filme, às vezes o pianista ele olha pela janela em algumas partes do filme e a gente vê os alemães invadindo as casas de algumas famílias judaicas, retirando eles de lá e matando a sangue frio. E eles fazem isso com completa normalidade, como se fosse algo normal. Eles caçoam
humilham os judeus de todas as formas, pedem para eles dançarem, cantarem e sofrem diversos tipos de humilhação e mortes exatamente muito cruéis. Em uma determinada parte do filme é possível ver que os soldados alemães eles estão levando os judeus do gueto para um campo de concentração, que até então eles não sabiam qual era o destino deles, né? Porque os alemães não contavam. E o azarado, a menina, né? A azarada que tentou perguntar levou um tiro na testa, então era melhor ninguém mais perguntar. Bom, nessa parte tem um soldado judaico, né? Um policial judaico que ele salva o policial. Como é que é o nome do cara? Esqueci. Spritzman. Ele salva o Spritman e assim ele é separado da sua família e a sua família vai pro campo de concentração. Depois disso a gente não sabe qual é o destino da família dele, não sabemos se a família dele morre, não é mais mostrado. Depois disso o Spritman fica sozinho, né? Ele encontra um cara em um bar, no bar que ele tocava piano antes. E nesse bar, era um restaurante, não é exatamente um bar. Nesse restaurante, ele encontra um carinha escondido em uma espécie de porão, não sei exatamente. Era meio que uma gavetinha. Aí ele abriu essa gavetinha e mandou o Spritman entrar. E ele entrou e ficou lá com o cara. O cara disse que ele subornou um policial judaico para que ele voltasse. Em uma determinada parte do filme é possível ver que os soldados alemães eles estão levando os judeus do gueto para um campo de concentração, que até então eles não sabiam qual era o destino deles, né? Porque os alemães não contavam. E o azarado, a menina, né? A azarada que tentou perguntar levou um tiro na testa, então era melhor ninguém mais perguntar. Bom, nessa parte tem um soldado judaico, né? Um policial judaico que ele salva o policial. Como é que é o nome do cara? Esqueci. Spritzman. Ele salva o Spritman e assim ele é separado da sua família e a sua família vai pro campo de concentração. Depois disso a gente não sabe qual é o destino da família dele, não sabemos se a família dele morre, não é mais mostrado. Depois disso o Spritman fica sozinho, né? Ele encontra um cara em um bar, no bar que ele tocava piano antes. E nesse bar, era um restaurante, não é exatamente um bar. Nesse restaurante, ele encontra um carinha escondido em uma espécie de porão, não sei exatamente. Era meio que uma gavetinha. Aí ele abriu essa gavetinha e mandou o Spritman entrar. E ele entrou e ficou lá com o cara. O cara disse que ele subornou um policial judaico para que ele voltasse lá ao término da transição para avisar que estava tudo bem. Bom, dando continuidade no que a gente vai dizer sobre a resenha crítica do filme O Pianista, os judeus em um certo tempo sentiam meio que um tipo de vingança a se dar com os alemães, que no caso eram os nazistas. Aí o que acontece? Disso os judeus fuzilaram os soldados alemães e na onde depois chegou tanque de guerra, armamentos, munições pesadas comparadas àquela época. Depois o rapaz reencontrou no caso, né, uma menina chamada Dorita. Depois que eles são salvos pelo policial judaico, eles são levados para a cidade para poder trabalhar lá, junto com alguns outros judeus que conseguiram escapar do campo de concentração, né? Não foram levados. Nisso ele começa a trabalhar destruindo tijolos do muro antigo, né, do gueto. E depois disso ele vê a antiga amiga dele, né, que ele conheceu antes de toda a questão do nazismo começar, que foi a Janina, que era música, e o sonho dela era conhecer o Spritman, que ela conheceu lá na rádio, quando teve aquele ataque lá, explodiu a bomba e tal. Depois disso, depois que ele vê ela, ele começa a achar que pode ter uma esperança de conseguir escapar dali. Então ele pede para que um outro amigo dele lá, ele tente contatar com ela, né, já que ele ia sempre para a cidade. Ele sempre ia para a cidade e ele pediu para que ele conseguisse se comunicar com ela. Ele não conseguiu porque ela tinha se mudado e tal, mas depois de muito tempo, ele finalmente reencontrou ela, né? Quando ele estava sendo fugitivo e tal, ele reencontrou ela e aí ele conseguiu ficar escondido, né, no vizinho dela lá, né, no apartamentozinho vizinho. E aí... Então, mas antes disso, dele conseguir se reencontrar com ela, fizeram um decreto que eles tinham permissão
de todo dia na cidade ali pegar sacos de batata e também pães. E cada trabalhador ali podia pegar 3 quilos de batata e um pedaço de pão. E o amigo dele já tinha ali meio que tinha contato com os policiais que eram judeus, então com comerciantes, não se fala ao certo com quem. Ele vai ao centro da cidade todo dia e sempre trazia dentro do saco, nos sacos, no carrinho, onde tinha ali sacos amarrados com barbantes e com arames. Os com barbantes tinham armas dentro. Essas armas serviam para eles mesmos no futuro. E em breve você vai saber, calma, espera um pouquinho, que você vai saber para que serviam essas armas. Então dentro daquele saco de batata, ele colocava dentro da vasilha que ele distribuía, e ali eles conseguiam pegar um pano que dentro tinha uma arma. Sempre vinham 2, que eram em cada saco vinha uma, saco com barbante. Depois de certo tempo, ele consegue escapar dali. E como seu amigo já tinha falado com Janina, ela sabia que ele um dia ia escapar. E ele indo, voltando e saindo correndo da cidade, que ele tirou seu bracelete judeu e colocou dentro de um potinho. E ali, na hora de ir embora, ele não entrou na fila judaica. Ele entrou na outra fila de trabalhadores que eram poloneses. E ele escapou. Chegando na rua, ele na casa antiga, ele não conseguiu ver ela. Aí depois de um tempo, ele caminhando, viu ela descendo de uma escada e entrando dentro de uma portinha. Aí ele foi e começou a seguir ela. Aí ele viu ela viu ele, né? Que já tinha visto ela. Na hora que ela viu ele, ela ficou bem emocionada, abriu a porta e mostrou pro seu marido. E ali, como eles já se conheciam, eles ficaram, ele tomou um banho ali, recebeu roupas novas e dormiu naquela noite. E no outro dia, ele foi levado para outra casa. Essa casa era mantida, que 2 vezes a semana essa Janina ia lá e dava alimento para ele. E ele podia ver que era muito próximo do campo, do gueto que ele morava. E ele tinha aquele muro, que era próximo ao muro. E ele via as pessoas ali sendo assassinadas, os soldados, toda vez eles chamavam alguém para ser morto. E ele ficava muito triste ali. Só que ele ficava triste pelo povo e um pouco alegre por ele não estar no meio. Bom, saindo agora sobre o conceito do filme, os nazistas perseguiam os judeus, só para ter uma explicação, porque eles procuravam fazer uma raça ariana, uma raça pura, que tinham como exemplo apenas o que Hitler desejava. Por isso eles terminavam as raças com a religião judaica, porque eles eram diferentes do que Hitler almejava, a raça pura ariana. Bom, teve também o evento conhecido como o Dia D, que foi o evento no qual os aliados eles conseguiram chegar na Alemanha e passar por baixo da cerca elétrica do aeroporto deles e explodir diversas aeronaves, fazendo com que muitos judeus fossem salvos e que impedisse deles de ser massacrados pelos alemães. Depois desse evento chamado Dia D, ocorreu em 1948 a proclamação oficial do novo Estado de Israel. Ali eles precisavam de um pedaço de terra para eles conseguirem ter esse novo Estado. E ali tem 2 capitais. A capital religiosa, que é o berço de toda religiosidade judaica, é Jerusalém. E a capital política, hoje o primeiro-ministro, se chama Tel Aviv. E hoje existem muitos conflitos entre os judeus, que são israelitas, e os palestinos, principalmente na faixa de Gaza, que corta Jerusalém, que de uma parte é israelita e a outra parte é palestina. E também nessa época estava acontecendo também aqui no governo brasileiro de Getúlio Vargas. E todos os imigrantes que vinham da Europa para cá, que eram judeus, ele mandava de volta para campos de concentração. E por isso que os imigrantes, quando vieram para cá, eles tiveram que trocar seus nomes. Não colocaram seus nomes judaicos, sua origem judaica explícita. Eles colocavam nomes de árvores. Então hoje que as pessoas têm nome de árvores como Oliveira, Pereira, Carvalho, é porque eles têm origem judaica. Por causa disso, que os imigrantes não podiam estar explícito que eles eram judeus. Então eles fizeram isso de uma forma de disfarçar. Bom, eu gostaria de agradecer a todos vocês por ter assistido até aqui. E esse foi o nosso grupo, onde nós relatamos sobre o filme O Pianista, onde nós contamos um pouquinho
sobre as guerras assim do nazismo e um pouco assim dos judeus até a tempos atuais assim e um pouco dos conflitos. E tem uma